Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao super teste de potência da caixa de som Sony GT5D, ao qual além de testar ela em área aberta no último volume, com equalização manual no máximo, mais o reforço nos graves ativado, eu irei testar também grave e subgrave para ao final de cada teste te contar qual posição a caixa de som Sony GT5D irá assumir nos rankings aqui do canal. E encerro o vídeo te contando a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dessa caixa de som Sony top de linha de 2015. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois é ele que me ajuda demais a trazer essas caixas de som para a gente poder fazer esse super teste de potência. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades sobre caixas de som aqui do canal. E bora começar com o teste em área aberta com 2 decibelímetros, um na função dBA e outro na função dBc. E no teste em área aberta, essa é a posição que a caixa de som Sony GT5D passa a assumir aqui no canal, no ranking das caixas de som que tocam mais forte em área aberta. Independente do resultado, você vendo ela no último volume, com equalização manual no máximo, mais o reforço nos graves ativado. O que você achou da qualidade sonora dela? Vamos agora para o teste de grave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz.
80 Hz. Setenta Hz. Sessenta Hz. E no teste de grave, essa é a posição que a caixa de som Sony GT5D passa a assumir no ranking aqui do canal das caixas de som com mais grave que passaram pelo mesmo teste que ela acabou de passar agora. E para encerrar, vamos agora para o teste de subgrave com 1 decibelímetro na função dBc, medindo de 60 Hz até 20 Hz. 60 Hz. Cinquenta Hz. Quarenta Hz. Trinta Hz. Vinte Hz. Essa é a posição que a caixa de som Sony GT5D passa a assumir no ranking aqui do canal das caixas de som com mais subgrave. Nisso, levando em consideração o teste em área aberta, o teste de grave e o teste de subgrave, essa é a posição que a caixa de som Sony GT5D assume no ranking geral, ao qual leva em consideração esses 3 testes. Que finalizada essa primeira parte, testando a qualidade sonora dela, agora eu irei te contar a minha opinião sincera e resumida sobre a qualidade sonora da caixa de som Sony GT5D, que é o seguinte: aqui no painel dela você vai ter acesso a equalizações pré-programadas, reforço no grave, que é o Mega Bass, e também equalização manual. Pelo aplicativo você vai ter acesso também a todas essas equalizações. E aí, quando eu estava testando ela na música que eu sempre testo para fazer aquele teste em área aberta com 2 decibelímetros, eu coloquei ela com equalização manual no máximo, com o reforço nos graves ativado e o volume no máximo. Tocou beleza, muito agradável de escutar. Ali eu percebia mais médio e agudo e grave disputando entre si. Tinha hora que eu percebia subgrave, mas não era tão nítido quanto grave, médio e agudo. E me agradou a qualidade sonora dela. E aí, quando eu passei para o teste de 100 Hz até 20 Hz com 1 decibelímetro, eu percebi, eu não cheguei a olhar no manual dela, mas levando em consideração, por exemplo, o Sony Zux 999, eu percebi o sistema VAX ativando nela. Eu não sei se nela ainda é esse sistema, que é o seguinte: quando estava muito forte, testando ali a uma frequência específica, eu não vou lembrar de cabeça aqui qual era, eu percebia que ela jogava lá em cima, mas aí como estava forçando o sistema, ela dava uma reduzida. É nítido de perceber. E aí, nesse primeiro instante, deu uma certa decepcionada perceber que ela não conseguia segurar. Mas aí teve frequência que ela estava lá embaixo, mas aí ela percebeu que dava mais... que conseguia mais ganho, então ela começava lá embaixo e jogava lá em cima. Então, gostei de ver. O sistema
nela estava acionando tanto quando ela estava muito forte, diminuindo para ela não queimar, quando dela estava muito fraca, também jogava lá em cima para ela poder entregar algo que não fosse queimar ela, mas algo mais condizente para o porte dela. Vamos dizer assim, beleza, gostei. Foi muito agradável ver isso, ela oscilando para poder não queimar. Gostei. Outro detalhe foi o seguinte, eu não sei se eu posso considerar ela uma caixa de som, porque elas são 3 unidades. Tem aqui a do subwoofer e essas duas satélites. E aí, como você pode ver, elas ficam separadas. Eu não consigo deixar uma colada na outra para ficar totalmente para frente. Então, desse jeito aqui, sem sombra de dúvida, ela é a caixa de som que eu já testei, se é que eu posso falar a caixa de som, com um som estéreo tão nítido, mas tão nítido, que chega a dar inveja em muito mini system de 2 caixas. Grande parte disso porque as caixas dela ficam assim, não fica totalmente reta. Se ela ficasse totalmente reta, eu acredito que eu não iria conseguir perceber tanto o estéreo quanto ela dessa forma. Então, esse meio termo fica uma coisa assim estranha. Por ela ser 3 unidades, será que ela não deveria ser considerada um mini system? Mas pelo formato dela, não é o mais certo dizer que ela é uma caixa de som? Enfim, uma indagação que não vem ao caso da questão da qualidade sonora. Só que eu estava refletindo e achei que compensava compartilhar com você. Mas aí, não é uma caixa de som perfeita, já posso te dizer isso. Depois que eu terminei de fazer o teste em área aberta e o teste de grave e subgrave com os decibelímetros, eu fui gravar outras músicas nela, escutei outras músicas, gravando shorts, e aí não precisa que ela fique no último volume, até porque eu vou chegar aqui pertinho dela e haja ouvido para poder aguentar. E aí eu comecei a perceber o seguinte, não tava com aquela força toda que o grave tava quando tava no último volume. E aí eu fui testando, e aí eu lembrei, com base nos mini system, ela com, até ali vão pôr uns 45, o volume 45, o grave tá lá presente, mas não é tão nítido de se perceber quanto o médio e o agudo que essas duas reproduzem. Não é tão nítido. Quando você coloca ela no último volume, aí que você vai perceber que o grave, ele meio que equipara com o médio e agudo. Antes do volume 45, ele tá lá, mas não tá equiparado com o médio e agudo. Depois que chega no 100%, aí você consegue perceber mais grave nela. E aí, é bom lembrar o seguinte, tem um subgrave, um subgrave muito gostoso de ouvir. Só que quando é a música que tem mais grave, você não vai perceber tanto subgrave nela. Agora, quando você coloca uma música mais voltada para subgrave, aí você vai ver ela tocando bonito. Aí ela pega bem o subgrave, porque ali ela vai dar mais foco nisso. Porque pelo que eu entendi da configuração dela, o foco dela, 100% do volume, é grave, médio e agudo. Subgrave tá lá? Tá. Mas você não vai perceber tanto quanto o grave. Agora, se for uma música para subgrave, aí você vai perceber ela bonito. Eu testando música específica de subgrave, eu não senti falta dela, tipo, chegar a ponto de perder o subgrave. Teve caixas que eu já testei que chegava a certa parte da música com subgrave que praticamente sumia, que não foi o caso dela. Outro detalhe que eu já ia esquecendo da qualidade sonora da caixa de som Sony GT5D é que na hora dos testes de subgrave de 100 até 20 Hz, eu não vou lembrar qual específico, porque aconteceu tanta coisa, mas esses dois alto-falantes aqui, eles também emitem. Eu acredito que seja médio grave. Pelo tamanho e pela configuração dele, porque não estava vindo só daqui de baixo, eu percebia que estava vindo aqui, e não era visualmente, eu coloquei o ouvido aqui e estava saindo o áudio pro teste de grave, que era para estar específico só para aqui. Então aqui eu acredito que reproduz médio, grave, e aqui fica por conta do agudo, mas isso foi o que eu percebi com as músicas que eu tenho costume de testar, todas as caixas de som que já passaram aqui pelo canal.